Bom dia. Vamos dar início ao culto, meditando e nos preparando para louvar e adorar o Senhor. Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que foram infiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho pela sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem. Todos vocês que são justos, guiem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. Vamos fazer desses salmos a nossa oração, para nós darmos o início nessa manhã. Vamos orar? Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado se definhou. Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Senhor, agradecemos, ó Pai, porque a maneira como esses salmos também foi escrito para nós como uma oração, é a oração que nós queremos dirigir ao Senhor, ó Pai. Senhor, nós confessamos aqui a nossa culpa, a nossa rebeldia, a nossa ingratidão. Confessamos aqui os nossos pecados, ó Pai. Queremos chegar na Tua presença perdoados, ó Pai. Senhor, livres da culpa do pecado, Senhor, para que nós possamos responder a Ti, Senhor, cada dia, Senhor, cada momento, com uma vida também de santidade, ó Pai, porque o pecado é terrível contra nós, ó Pai, e nós não resistimos ao pecado, e nós temos falhado muitas vezes, Senhor. Por isso, nesta manhã também confessamos os nossos pecados a Ti. Queremos apresentar o culto a Ti, com o nosso coração, a nossa vida, Pai, confessando os nossos pecados também, para que a nossa adoração seja aceita por Ti, Senhor. Abençoa este culto, abençoa a Santa Ceia que vamos fazer na Tua presença também, vamos receber, Pai, essa ceia da Tua mesa, Senhor, que o Senhor nos concede nesta manhã também. Abençoa, Senhor, a cada um que se adentra esta casa também, e que aqui também encontre a Ti, Senhor,
e possa confessar os seus pecados também e possa vir à tua presença, Pai, com uma vida, Senhor, Pai, sem culpa e sem transgressões que foram perdoadas por Ti, ó Pai, porque, Senhor, nos considera como inocentes quando nós realmente confessamos os nossos pecados também. Abençoa, Senhor, este momento de culto, Senhor. Aceita os nossos louvores, nossa adoração, a nossa pregação, as nossas orações, ó Pai, as nossas atitudes, a nossa vida, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti para este culto e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Eu te busco, te quero. Alô? Alô? Microfone. Da Miriam. Tá, achamos. Alô? Alô? Tá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Próxima música, assim como a corça anseia por águas. Amém.
assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Começo. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém. Quão formoso és. Essa música faz muitos anos que a gente não canta aqui, né? Eu não lembro nem quando foi a última vez. Mas é uma música que fala realmente do nosso Deus. É um Deus formoso, glorioso, Rei do universo. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas
vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Pode ir. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Miriam, vamos levantar uma oração, por favor. Senhor, obrigada por todos que estão aqui, Senhor. Obrigada por mais esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. O Senhor tem dado descanso para cada um, Senhor. Obrigada por essa oferta que nós levantamos hoje, Senhor. Que ela seja usada na Tua obra, Senhor. Fique conosco neste culto, Senhor. No resto desse dia, nessa semana, Senhor. E que o Senhor esteja cuidando de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Senhor querido. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso.
Sérgio, levanta uma oração, por favor. Pode se sentar, pastor. Nós vamos falar sobre o que é o pecado no livro de Gênesis. Muito se fala a respeito do pecado, mas a própria, esse conceito, da expressão poderosa que tem o pecado, ela é descartado da nossa sociedade. Tá? Se ignora o que é o pecado, tá? E as consequências do pecado. Mas nós vamos falar do pecado no livro de Gênesis. Tá? No livro de Gênesis, ele tem um conceito de que Moisés não tinha recebido os 10 mandamentos ainda, ele não tinha ouvido o Sermão do Monte, não tinha ouvido as pregações, as mensagens de Paulo, as doutrinas de Paulo. Tá? Então, lá no livro de Gênesis, né, o início, quando começou o primeiro pecado, nós vemos, acontece no capítulo 3, com Adão e Eva, e nós vamos ver algumas coisas que são muito interessantes. Nós pegamos, muitas vezes, temos uma ideia do que é o pecado, e ficamos realmente, na verdade, ficamos confusos realmente o que é o pecado.
Então, é muito interessante, nós sabemos o conceito de pecado desde o seu início. Desde o seu início, é importante nós aprendermos a respeito do que é o pecado. Capítulo 4, versículos 1 a 16, vai ser o texto base para a nossa mensagem. Soseiki no Yonsho. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor eu tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, não as coisas que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós também, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado comigo também, ó Pai. E eu tenho aprendido do Senhor, Senhor, que essas palavras, ó Pai, que realmente mudam o nosso modo de pensar, e o nosso modo de agir, e o nosso modo de pensar quem é o Senhor, ó Pai. E a quem devemos a nossa adoração também, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque essas palavras foram escritas para que nós pudéssemos realmente reconhecer o Teu amor, ó Pai. Nós pudéssemos realmente conhecer a Ti um pouco mais, para que podemos andar contigo, Senhor, como parceiros, como aqueles que foram escolhidos e amados por Ti também. Obrigado, Pai, por esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Palavra no livro de Gênesis, palavra de Deus. Nós temos aqui, o tema é o pecado nosso de cada dia. É um termo só para nos chamar a atenção a respeito do pecado. Porque o pecado, esse conceito de pecado, ele foi descartado da sociedade. E muitas vezes o pecado é tratado dentro das igrejas também, dentro das nossas vidas, como algo que não tem muito sentido, algo que não tem muita força na nossa vida. Mas o pecado é tão extraordinário, esse termo é tão extraordinário, que nós temos que aprender da própria palavra de Deus a respeito do pecado. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, o que é pecado? Ele estava
perguntando, estava assim, ouviu esse termo em algum lugar, e ele perguntou para mim, pastor, o que é o pecado? Eu falei, pecado, o último conceito de pecado que vinha na minha cabeça é, pecado é errar o alvo. E ele ficou assim, não, pecado não é fazer coisa errada, pecado não é fazer alguma coisa contra Deus, fazer uma coisa que Deus não gosta, não é isso? E eu falei assim, pecado é errar o alvo. Aí ele falou assim, pastor, me explica o que é pecado é errar o alvo. Errar o alvo, por quê? Porque você foi criado para viver para Deus e você não vive para Deus. Porque você foi criado com um propósito e você não vive dentro desse propósito que Deus o criou. Isso é errar o alvo. E ele ficou com aquilo na cabeça e falou assim, nossa, nunca tinha ouvido isso, nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Tá? Então, é que a nossa sociedade, ela descartou essa questão do pecado. Então, nós vemos dentro da nossa sociedade essa maneira tão livre e aberta de expressarem suas emoções, sua consciência, sua liberdade. Então, nós falamos que Deus, Ele é um Deus, a sua imagem, que nós falamos na última, é um Deus que é um Deus parceiro, é um Deus que saiu do Jardim do Éden, Ele veio junto. Ele, quando expulsou o homem, Ele foi junto também. Ele quer ser parceiro. É um Deus que procura parceiros na vida. Vamos fazer junto? Tá? Deus não falou, não, você agora se vire. Não, Deus é um Deus parceiro. É um Deus que procura cada um de nós como um parceiro. É um Deus de possibilidades. Porque quando Deus dá liberdade, quando nos deu liberdade, tá? A liberdade de até podemos recusar a Deus. Até podemos realmente maltratá-lo. Podemos realmente não querer o seu amor. Rejeitá-lo de tal forma que nós o crucificamos. A tal ponto dessa possibilidade existe nessa relação de amor. Deus é um Deus de amor. Deus não é o Deus da ordem, que Ele fala uma coisa, você tem que cumprir, senão você vai ser amaldiçoado, você vai receber o castigo. Não, Deus é um Deus do amor. Deus é um Deus do amor. Porque se Ele quisesse dessa forma, que fala assim, por que o Senhor não vem e acaba com toda essa bagunça aqui, acaba com tudo aquilo que está acontecendo aqui? Por que o Senhor não faz isso? Por amor. Porque Deus é amor. Então, essa possibilidade, nós temos um problema. Porque esse problema que Deus tem é exatamente isso. Alguém que quer ser igual a Ele. Alguém que quer ser como... Alguém que é rival. Alguém que se torna inimigo, na verdade, de Deus. É isso que acontece quando nós temos essa liberdade. Alguém que... geralmente nós estamos discutindo com Deus. Nós queremos ser como se fosse um rival. Alguém que quer se mostrar mais, que sabe mais coisas, que tem mais experiência. Nós somos assim. Nós somos pessoas que têm... Então essa é a imagem de Deus. É um Deus parceiro, é um Deus que aceita as possibilidades da liberdade que nos dá, porque nos ama, e é um Deus que enfrenta problemas. E esses problemas são sérios, esses problemas. Nós vamos ver no capítulo 3, agora nós falamos sobre o capítulo 1 a 3, agora nós vamos falar do capítulo 4. No capítulo 4, nós precisamos definir primeiro o que é o pecado. Nós precisamos definir o que é o pecado, então. Tá? Nessa introdução, desenvolvimento do conceito de pecado na Bíblia. Qual que é esse conceito de pecado na Bíblia? Tá? Então, nós começamos a ver que algumas coisas são importantes, tá? A respeito do pecado. E o primeiro versículo que eu quero trazer de Gênesis aqui, tá? Que fica como tema do tema de pecado, é quando Deus falou para Caim. Versículo 7 do capítulo 4. Fica esse como nosso versículo para o nosso estudo. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Esse é o versículo que nós vamos ter como o versículo base do nosso estudo. O que é o pecado? Então muitos falam que assim, pecado é fracasso, pecado é erro, pecado é cometer alguma coisa, uma iniquidade, é transgressão.
é falta de lei e é injustiça. São os termos bíblicos usados para o pecado. Se você ver na Bíblia, são esses os termos bíblicos que são usados. Tá? Fracasso, erro, iniquidade, tá? Transgressão, falta de lei, injustiça. São conceitos, palavras que são usados para pecado na Bíblia. Tá? Deus, desde o início, através de todo o seu desenvolvimento, tá? O pecado, se nós pegarmos na Bíblia, o pecado, se nós vemos realmente o conceito claro do que é o pecado, é tudo que é aquilo que é orientado, que é feito contra Deus. É isso que é o pecado. Tudo aquilo que é feito contra Deus. Isso é pecado. Tá? Então eu acho... então o salmista fala, Isaías fala, né? Perdoa o meu pecado. E o jovem que saiu de casa, aquele jovem que saiu de casa, e nós vemos aquele jovem, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ele volta para casa, ele volta arrependido, e o que ele fala? Pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Essa é a definição mais certa a respeito do que é pecado. Tá? É tudo aquilo que é orientado ou é feito contra Deus. Isso é pecado. Tá? Porque se nós orientamos pela nossa consciência, falamos que pecado é egoísmo, tá? Não trata todos os sintomas, não trata. Tá? Mas tudo aquilo que é feito contra Deus, isso é pecado. Tá? Então, as formas diversas, atividades que existem a respeito do pecado, ela não se explica somente com o nosso egoísmo. A profundidade vai diretamente uma ação contra Deus. Uma ação contra Deus. Tá? Então, 1 João 3,4, nós temos, 1 João 3,4, nós temos que o pecado é transgressão. Aquela palavra transgressão que eu falei. Yohane no Daiichi no Tegami no Sanshō no Yonsetsu. Yohane no Daiichi no Tegami, Sanshō no Yonsetsu. O pecado é uma transgressão da lei. Tá? Que eu falei que é um conceito, que há palavras que usa a respeito do pecado. Transgressão da lei. Tá? Então, se eu cumprir a lei de Deus, como fazia o jovem rico, se eu cumprir todos os mandamentos, eu serei uma pessoa que realmente estou isento de pecado. Se você diz que é uma transgressão da lei, tá? Agora eu falo para você, a lei é uma cópia escrita da perfeição de Deus. A lei é uma cópia escrita da perfeição de Deus, da sua santidade, expressa ali quem é Deus, expressa a santidade de Deus, a perfeição de Deus. É isso que expressa a lei de Deus. Então, por isso que o pecado é orientado tudo aquilo que você faz contra Deus. Porque é transgressão, quando João fala aqui que é transgressão da lei, ele está falando que tudo aquilo que você faz, nessa transgressão da lei, você está indo contra a santidade de Deus, contra a perfeição de Deus, contra quem Deus é. A lei expressa isso. Os mandamentos e a lei expressam exatamente o que fala quem é Deus. Então, nós pegamos só no conceito humano isso aí. Tá? Então, por isso que fica uma coisa muito superficial, uma coisa muito, só pelo conceito do que é a lei humana, do que é a justiça ou a injustiça humana. Mas quando nós colocamos Deus como aquela figura que que é realmente o Deus de perfeição, de santidade, aí nós nos vemos numa situação bastante delicada. Porque nós pensamos no nosso conceito finito, na nossa justiça finita,
Nós pensamos dessa forma. Tá? Então, o pecado na Bíblia. O pecado na Bíblia, ele fala assim que no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, onde nós lemos, nós temos que o pecado está à porta. É isso na versão da maioria de vocês. A minha versão é um pouquinho diferente. A minha versão é da Bíblia, da versão transformadora, né? Transformadora, por isso que vocês têm percebido que tem diferenças aqui. Mas ele diz, o pecado está à porta. Tá? Significa, então, que é uma expressão que o pecado está do lado de fora. Está do lado externo ao ser humano. Tá? O conceito do pecado está aí. Depois eu vou explicar para vocês sobre o que significa isso. Tá? Lembrando que aqui, Caim, ele nunca tinha ouvido os 10 mandamentos. Ele não ouviu o Sermão do Monte. Ele não ouviu os ensinos de Jesus, nem os ensinos de Paulo, nem o que João falava a respeito do pecado. Tá? Nós temos que entrar dentro do contexto das coisas, senão nós chegamos alguma coisa, nós temos um emaranhado de ideias na cabeça, tá? Mas nós temos que definir, nós estamos definindo aqui, nós estamos chegando ao que o livro de Gênesis fala a respeito do pecado. O que Caim entendeu o que é o pecado? O que Caim entendeu? Tá? E não aquilo que nós entendemos hoje, com nossos emaranhados de ideias que temos a respeito do pecado. Ok? Então, esse é o termo que fala que o pecado está à porta. Ele está do lado de fora, do lado externo a você. Moisés, ele trata o pecado como aquilo que eu faço de errado. Moisés, ele trata o pecado como aquilo que eu faço de errado. Tá? Não com aquilo que eu deixo de fazer, mas com aquilo que eu faço de errado. É assim que Moisés trata a respeito do pecado. Nós vemos também, tá? Dentro de mim, tá? Diz que lá Jesus, ele falando que pecado é aquilo que domina o meu interior, e ele diz que a minha consciência é isso que faz, define o que é o pecado, como Jesus fala. Mateus 5:28. Mateus 5:28. Mateus 5, abra Mateus 5 no Sermão do Monte. O que ele diz a respeito do pecado? Que Jesus fala, o pecado é tudo aquilo que ocupa o meu interior, a minha consciência, o meu interior. O que é isso? Mateus 5, 21 e 22, ele fala lá naquele mandamento, não matarás. Tá? Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Olha o conceito de Jesus. O que Jesus fala a respeito do pecado. E em Mateus 5, 28, dentro de mim a maldade, a perversidade. Eu acolhi o errado dentro do meu coração. Eu acolhi o errado dentro do meu coração. É isso. É aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que invade o seu interior aqui. Exemplo, olhar para uma mulher com desejo impuro. Mateus 5, 28. Olhar para uma mulher, só de olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou contra ela. Olha só o conceito de Jesus. O que ocupa a minha consciência, o que ocupa o meu interior. Tá? É isso que Jesus fala a respeito do pecado. Caim nunca tinha ouvido falar disso. Tá? Então, eu estou trazendo vocês para o contexto. Estou trazendo vocês para o entendimento a respeito do que é o pecado. Quando Caim, ele ouviu isso. Quando em Gênesis foi colocado a respeito. Para Paulo, o pecado é como uma força que habita dentro de mim. É uma força que habita dentro de mim. É um desejo, uma tendência irresistível da natureza humana. O pecado. Diz que o pecado é irresistível.
Tá? Vai em direção ao mal e pratica o mal. Vai em direção ao mal e pratica o mal. Veja lá em Romanos 7:24. Romanos 7:24. Romanos no 7章24節。Paulo termina dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? É isso que Paulo fala, tá? Que o pecado é irresistível, que o pecado é uma força que habita dentro de mim. E João? O apóstolo João, ele diz que o pecado é uma condição de rebeldia contra Deus, é se rebelar. É se afastar de Deus, tá? É se desligar de Deus. É isso que João fala a respeito do pecado. Tá? 1 João 3:6. Yohane no Daiichi no Tegami 3章の6節。Rebelde contra Deus, afastado de Deus, desligado de Deus. É esse o conceito de João. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Quem permanece nele quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Quem não permanece em Deus, afastado de Deus, desligado de Deus. Tá? Esse é o conceito que João usa. E Efésios 2:1 fala que qual que é a nossa condição então? Então, ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios no Tegami 2章の1節。Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Nós habitávamos nos pecados, estávamos afundados no pecado. É essa a maneira como o autor de Efésios, ele vê a nossa condição. Tá? Nós estamos atolados no pecado, nós estamos habitando no pecado, nós estamos nos afundando cada vez mais no pecado. Então, o pecado é um termo muito forte, é poderoso essa questão do pecado. Esse emaranhado de ideias, vão se complementando em toda a Bíblia, vai se complementando essas ideias a respeito do pecado. Pecado é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Pecado é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Aquilo que toma conta das minhas intimidades. Tá? É interessante, né, esse conceito de intimidade, né? A melhor forma de você ver é quando você está sozinho. O que você faz? Quando você está sozinho, o que você permite deixar entrar dentro dos seus olhos, suas emoções? É um grande desafio, uma prova para você fazer. Quando você está sozinho, o que você faz? O que você pensa? O que você deixa penetrar nos seus pensamentos, suas ideias? Tá? É rebelde em relação a Deus, afastado de Deus. Ele não quer saber de Deus, é rebelde. Tá? Qual que é a minha posição diante de Deus? Qual que é a minha posição diante de Deus? Se você vê nessa relação. O lugar que eu habito longe de Deus. O lugar que eu habito longe de Deus. Tá? Interessante que o Salmo fala, né? Você pode ir para o lugar mais longínquo que for. Você pode ir para o lugar que as trevas. Você pode ir para o lugar mais distante que for, que Deus lá está.
Já viu isso? O amor de Deus? Tá? Mas a nossa condição, muitas vezes, é que continuamos distantes de Deus, longe de Deus. O conceito na Bíblia de pecado pecado como ação, ele vai do pecado como ação, como pecado como uma condição agora. Uma condição interior. Não é somente a ação. O que está dentro de mim, como uma força que me arrasta, uma força irresistível que me arrasta. Se você vê o conceito de pecado na Bíblia, ele vai nesse desenvolvimento. Tá? E para ajudar você, tá? Para ir ao pecado, para ser, Satanás surge. Eis que surge Satanás, o tentador, como uma voz estranha, a consciência, a nossa consciência, como uma voz estranha, e estimula ao pecado. É isso que Satanás faz. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Tá? Nós temos um tentador que nos estimula a pecar. Tá? Então, pecado é quando você duvida da veracidade de Deus. Que Deus é íntegro, que Deus é reto, que Deus é verdadeiro, que Deus é justo. Quando você duvida, começa a duvidar de quem é Deus na sua vida, você está sujeito ao pecado. Ações, intenções que vão contra Deus. Contra Deus. Tá? Então, muito nós preocupamos com o que o outro pensa, com o que as pessoas pensam. E nós nos moldamos as nossas ações com o que aquelas pessoas pensam a respeito de nós. Nosso marido, nossa esposa, nosso chefe, nosso trabalho. Em todos os lugares, nós muitas vezes nos moldamos ao que os outros pensam. Mas você se molda ao que Deus pensa a respeito de você? Quem é Deus para você? Quem é Ele para você? Isso tem a ver com pecado. A origem do pecado. O pecado a primeira coisa que eu queria falar, o pecado não aparece aqui em capítulo 4, tá, gente? Já aparece antes, né? Já estava presente no universo, o pecado já estava presente no universo, antes mesmo da queda de Adão e Eva. Isso é evidente, é claro, pela presença e pelas ações de Satanás, do tentador, no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Não se fala, o nosso estudo não é estudar sobre o pecado de Satanás, sobre o que aconteceu com ele. Tá? Não nos dá muitas informações a respeito. Mas nós vamos estudar sobre o pecado humano. Sobre o pecado da humanidade. É isso que nos interessa. Tá? Então, nós dizemos que em 1 Timóteo 2,14, tá? E em Tiago 1, 13 a 15, esses dois versículos aqui, 1 Timóteo 2,14, em Tiago 1, 13 a 15, tá? Faz um comentário da descrição da queda, do pecado da queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore para dar entendimento. Para dar uma descrição, para fazer um comentário a respeito da ação da queda, nós temos então em 1 Timóteo 2,14, juntamente com Tiago 1, 13 a 15. Primeira coisa. O ataque de Satanás, por que o pecado? São as ações, são as coisas que nós fazemos contra Deus. Porque o ataque de Satanás, ele foi lançado contra Deus, contra a integridade e veracidade de Deus. Será que Deus falou isso mesmo? Será que Deus é assim? Será que Deus é bom mesmo? É isso que
Toda vez que vem essas coisas, que você duvida da veracidade de Deus, você duvida da existência de Deus, você duvida que Deus é justo, que Deus é santo. Então Satanás, a primeira coisa que ele fez foi lançar o ataque contra quem Deus é. Satanás fez isso. Satanás disse: a mulher e seu marido seriam como Deus. Olha só o que Satanás fez. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus, conhecendo tanto o bem como o mal. Foi isso que Satanás falou para Eva. E Eva falou ao seu marido, que se ele comesse daquele fruto, eles seriam tanto conhecedores do bem como o mal. Aliás, seriam como Deus. Seriam como Deus. Gênesis 3:5. A mulher, em vez de ela achar um absurdo aquilo lá, em vez de dar trela para o inimigo, em vez de ficar batendo papo e sendo envolvida pela ação do ataque do inimigo, de repente a mulher foi atraído. A sua reação, a sua emoção, indicado pelas palavras árvore desejável para dar entendimento. É isso que as emoções, a reação de Eva levou. Árvore desejável para dar entendimento. Mostra que o movimento de desvio, de se afastar de Deus no coração e na mente de Eva. Árvore desejável. E Deus havia falado claramente em sua palavra. Dessa árvore não comereis, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado essa palavra. Era muito claro. Mas ela não questionou, não ficou questionando a ação do inimigo. Ela foi sendo envolvida pelo inimigo. Então nós vemos que, primeiro o tentador, ele ganha a confiança de Eva. Ele ganha a confiança de Eva, que ela havia concordado com a ideia contra aquilo que Deus falou de verdadeiro, aquilo que Deus havia falado em sua palavra. Desejando ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. É isso que significa. Eva cedeu ao tentador. Eva cedeu ao tentador o lugar que pertencia exclusivamente a Deus. Cobiçou para si todas as prerrogativas divinas de ser como Deus, de ser conhecedor do bem e do mal, e de ser como Deus. Deixou que o tentador a envolvesse de tal forma que fizesse com que ela desejasse ser como Deus. Lembra que eu falei que nós somos pessoas, a imagem do ser humano, a imagem do ser humano é essa prerrogativa, ser como Deus. O homem querer ser como Deus. Nós vemos em suas ações. Vamos ver aqui um pouco essa introdução. Eu não vou correr para nós não termos esse tempo corrido, mas vamos ver um pouquinho o pecado no livro de Gênesis, Então, eu falei que no Gênesis nós temos um conceito extraordinário do que é o pecado. Vamos voltar agora. Levei vocês para o conceito bíblico, levei vocês ao primeiro pecado da humanidade, a queda da humanidade, e agora nós estamos trazendo vocês, voltando ao livro de Gênesis, novamente. Em Gênesis nós temos um conceito extraordinário do que é o pecado.
Não sei se você já tinha percebido isso, né? Mas em Gênesis, o pecado está à porta. Novamente, eu trago aquele versículo inicial, tá? O pecado está à porta, está à sua espera e deseja controlá-lo. Mas você é quem deve dominá-lo. É você quem deve dominá-lo. Coloca o pecado como uma realidade do lado externo, do lado de fora ao ser humano. Ele está à porta, ele está fora. Não está dentro, está fora. Ele está à porta, ele deseja entrar. É uma realidade, tá, que fala no livro de Gênesis. É isso que Caim entendeu sobre o pecado. É isso que Caim, o que é o pecado. Tá? Então nós temos muitos conceitos, várias ideias a respeito do pecado, mas o que Caim ouviu aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, o que ele ouviu de Deus, o que é o pecado, é isso aí. O pecado está à porta. O pecado está do lado externo a você. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você saber o que vai fazer. Você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal? É você quem vai determinar isso. Então nós começamos a entender alguns conceitos a respeito do pecado que nós temos aqui no livro de Gênesis. Então eu quero trazer vocês a respeito do que é o pecado. Em Gênesis, pecado, eu vou falar agora outro conceito do Gênesis aqui, desse versículo. Pecado é fugir da responsabilidade que está nos ombros de cada ser humano. Cada um é responsável. Cada um é um ser responsável. Pecado é fugir dessa responsabilidade que está nos ombros de cada um. Você não pode jogar a culpa para o outro. Você não pode jogar a responsabilidade para o outro. É sua responsabilidade. Você não pode fazer isso, de jogar a responsabilidade para o outro. Tá? E é você quem deve responder. É isso que nós pegamos o contexto ali de Caim e nós começamos a perceber esse conceito do que é o pecado. Tá? Então, nós falamos também que quando é que você comete pecado? Quando é que você comete pecado? Então, quando você deixa de assumir a responsabilidade sobre sua vida. Isto é, deixar de assumir a responsabilidade de ser o que você é. De ser o que você é. Você é responsável. Primeira coisa. Tá? Então, nós temos eu sou responsável pela resposta que dou à vida. A sua vida. Eu sou responsável pela resposta que dou à vida. Não importa o que a vida fez de você, importa com o que você fez da vida. Não importa o que a vida fez de você. Nós muitas vezes culpamos a vida. Eu sou assim porque a vida me fez assim. Porque as circunstâncias me fizeram assim. Não importa, cada um tem a responsabilidade de responder. O pecado é fugir dessa responsabilidade. O pecado é fugir dessa responsabilidade. Por quê? Por quê? Porque em cada momento do viver e do existir, nasce um sujeito ético, um sujeito que busca aquele conceito dentro de si, o conceito moral, o conceito de justiça, o conceito de certo ou de errado. Toda vez, existe, quando você assume a responsabilidade, você assume a responsabilidade dessa pessoa ética que existe dentro de você. Dessa responsabilidade, diz que ninguém foge. A filosofia, vocês que são estudiosos aqui, filosofia, ele diz assim, que nós somos escravos da nossa liberdade. A filosofia diz que nós somos escravos da nossa liberdade. A filosofia
E essa ideia é aparentemente contraditória. Poxa, como nós somos escravos da nossa liberdade? Isso ele fala assim, você é livre para decidir. Você é livre para decidir. É o que Deus faz com Caim. Você é livre para decidir. Mas é escravo da sua liberdade. Você é escravo da sua liberdade. Porque você não tem alternativa senão decidir. Você não tem alternativa senão decidir. E se você decidir, não decidir, é decidir. Você sabia disso? Se você decidir que não vai decidir, é decidir. Você está tomando uma decisão. Você é escravo da sua liberdade. Você é livre para decidir. Mas é escravo da sua liberdade. O que o autor de Gênesis está querendo dizer para nós? Que nós somos responsáveis pela nossa vida e pelas respostas que nós damos à vida. Nós somos responsáveis. Cada um de nós é responsável pelas respostas que dão à vida. Tá? É isso que nós estamos ali naquele contexto de Caim. Quando Deus está falando com ele. Caim, se você fizer o que é certo, certamente será aceito. Mas cabe a você decidir. O que você vai fazer, Caim? É isso. No conceito de Gênesis, o pecado está aqui. Então, nesse conceito, diz que nós somos responsáveis pela decisão que tomamos. E por outro lado, essa liberdade que nós temos, nós somos escravos dela. Então eu escolho ficar na minha, eu não me meto, não faço nada. Você está tomando uma decisão, você sabia disso? Tá? O que o autor de Gênesis está querendo dizer para nós aqui? Que a vida coloca você em alguma condição, em alguma situação, em alguma circunstância. Nós somos colocados constantemente na nossa vida. Coloca você nessa condição, situação, em alguma circunstância, ele coloca você. Muitos de nós, se contarmos a nossa história, a circunstância que você está vivendo agora, a situação que você está passando, as condições que você foi, desde criança, você foi criado, você vai dizer alguma coisa. A vida coloca você em alguma dessas condições. E muitas vezes fala, nossa, pastor, você não sabe o que eu passei na vida. Você não sabe o que foi a minha vida. Tá? Mas você não pode ser condicionado por essas coisas. Tá? Então, ele diz assim que a vida não é resultado das nossas escolhas, mas a resposta que damos às condições que não são dadas. Qual é a resposta que você tem dado à vida, às circunstâncias, às condições? É resultado da nossa responsabilidade que nós temos. Nós temos aqui o conceito de livro de Gênesis. Gênesis não foi escrito, a Bíblia não foi escrito, Gênesis foi escrito para você crer em Deus. Foi escrito para pessoas que creem em Deus. Por pessoas que creem em Deus. Porque antigamente se acreditava que os deuses que faziam todas as condições, os deuses que criavam tudo aquilo que existe nesse universo, e foram os deuses que fizeram com que a nossa vida fosse desse jeito. O condicionamento de tudo que está acontecendo na época de Moisés, eles falaram que era culpa dos deuses, eram os deuses que fizeram assim. Por isso que o mundo é do jeito que é. Moisés fala que não. Moisés fala que não. Tá? Ele está falando, a Bíblia foi escrita para aquele que crê em Deus, para aquele que quer andar, ter um balizamento, ter uma orientação
ter direção para andar com Deus. A Bíblia foi escrita para essas pessoas que creem em Deus. Tá? Então, nós vemos aqui no mundo de Moisés, eles falavam que tudo isso aí era culpa dos deuses. É culpa dos deuses. Será que nós não temos conceitos também meio parecidos também na nossa vida? Caindo culpamos a circunstância, culpamos o mundo, culpamos as coisas, mas a culpa nunca é nossa. Depende da responsabilidade, cada um tem a responsabilidade de dar respostas à vida. Porque é a sua vida. Você tem que dar resposta à sua vida. Não a vida do outro, mas a sua vida você tem. Você é responsável para dar respostas. Tá? Eu prefiro ficar na minha aqui, né? Tá? Você já decidiu. É isso que eu estou dizendo. É isso que a Bíblia fala. Tá? E olha só. Ele fala aqui. A você cabe responder. A você cabe responder. A situação está aí, Caim. Agora você decide o que vai fazer. Você decide fazer o bem ou pode fazer o mal. Você decide. Coloca o seu nome aqui. Quando você está passando por uma situação, em vez de colocar Caim aqui, coloca o seu nome aqui. A situação está aí. Agora você decide o que vai fazer. Você decide fazer o bem ou você pode fazer o mal. Você decide. O que Caim decidiu? Nós vemos as consequências da decisão que ele tomou. Nós vemos as consequências. Então aqui, essa passagem de Gênesis que nós estamos estudando, você é responsável. Você decide. Você decide sobre a sua vida. Não é os outros que decidem sobre a sua vida, não. É você quem decide. Mas as circunstâncias. Mas as condições que eu passei. Mas, pastor, você não sabe o que eu passei. As condições. É você quem decide. A vida é sua. A responsabilidade é sua. Aqui está um conceito de pecado que talvez nós precisamos tratar melhor na nossa vida. Você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Você decide. Quais são as respostas da vida que Deus lhe colocou? As perguntas da vida que Deus lhe colocou. E pediu para você decidir. O que você fez? Talvez Deus esteja falando com você. Esteja perguntando. Meu filho, o que você quer fazer? Tá? Muitas vezes eu vejo a pior resposta, eu decido não decidir. Eu decido não me meter. Eu decido ficar na minha. É a pior resposta que tem. Eu não quero me envolver. Mas Deus deu a responsabilidade de você decidir sobre a sua vida. Sabe aquelas pessoas que saem de condições extremas, de condições de problemas, vivem em problemas e falam assim, poxa, se eu tivesse passado pelo que você passou, eu não sei se eu aguentaria não. Mas eles respondem à vida. E trazem hoje uma vida totalmente diferente, vitoriosa, de sucesso. Por quê? Porque decidiram. Porque tomaram decisões quando a vida exigiu que ele tomasse uma decisão. Deram resposta à vida. Não deixaram se condicionar pelas situações que engoliam. Caim estava irado. Caim estava cheio de ódio contra o seu irmão. Talvez aquela ideia, né? Poxa, aquele Abel é intragável. Poxa, o cara se acha que é o tal. Se acha que é só a sua oferta que é aceita diante de Deus. Só aquilo que ele faz é agradável a Deus.
É a mesma coisa, na igreja também nós achamos isso. Não, só aquele irmão sabe fazer isso, só aquele irmão canta bem, só aquele irmão sabe fazer uma oração, só aquele irmão lá sabe, tem uma pregação, tem um estudo maravilhoso. Eu não sabe, pastor, assim, o que a gente sente por dentro, que lá é. Então, essa inveja, essa coisa que domina o nosso ser, por causa de uma outra pessoa, por causa de um outro irmão, ou um ódio, porque tal pessoa me tratou assim, porque tal pessoa me condicionou a essa forma de vida, mas é você quem decide. É você quem decide. A vida é tua. É responsabilidade tua. Quais as respostas que você tem dado à vida? Quando Deus lhe pergunta, qual a resposta que você tem dado? Será que você não está vivendo? Muitas vezes nós ficamos nesse condicionamento e Caim, ele decide matar o seu irmão Abel. Ele decide matar. Isso faz dele um fugitivo. Isso faz dele um fugitivo. Quem foge não consegue construir nada. Não consegue construir futuro, não consegue construir nada. Por isso que Deus falou, você vai ser errante pela terra. Você não vai construir nada, porque você vai ser um fugitivo. Quem não decidir, tá? Ele se torna um errante, torna um fugitivo. Enquanto não reconhece sua culpa, enquanto não reconhece aquilo que está matando por dentro dele. Muitas pessoas estão vivendo assim. Porque não decidiram a vida. Mas nunca é tarde para decidir. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou decidir. Porque talvez até agora eu não decidi. Eu não tomei uma decisão quando Deus me perguntou. Ou eu tomei uma decisão errada. É quando você chega, é o momento de você dizer, é minha culpa, é minha culpa. Ponto final. É minha culpa. É sua vida. Tá? Eu vou continuar isso, mas na outra pregação, eu vou terminar essa parte aqui, eu vou desenvolver um pouquinho melhor essa parte sobre a questão da nossa culpa. A questão, por que eu tenho dificuldade em assumir a culpa? Por que eu coloco isso aqui que nem Adão fez, né? Adão, você fez isso mesmo? Você comeu? Foi a mulher, culpa da mulher que você me deu. Ele falou assim, foi isso mesmo que aconteceu, Eva? Culpa da serpente que me enganou. Tá? Nós colocamos a culpa sobre as circunstâncias, sobre a condição que eu vivi, sobre as coisas que aconteceu. Tá? Não coloque nos outros a culpa que é a própria sua culpa. Tá? Nós temos que chegar a um ponto de dizer para Deus, é minha culpa, e ponto final. A sua vida. Não está falando para você resolver da vida do outro, não. A vida do outro é Deus quem resolve. É sua vida. Esse é o conceito do pecado. Pecado é fugir da responsabilidade de você responder à vida. Pecado é fugir da responsabilidade de você responder à vida. Tá? Nós vamos continuar desenvolvendo. Nós vamos terminar aqui esse estudo e vamos continuar no terceiro domingo. E agora nós vamos ter a ceia. O grupo de louvor vai cantar um hino. Nós vamos preparar para a ceia.
Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Fez este sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós vamos entrar na Santa Ceia, e com preparo através dessa música, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele sempre é fiel e justo, Ele nos torna alvo como a neve. Nós temos esse momento de nos preparar para a ceia também. Gostaria que aquilo que eu falei hoje na mensagem, confessar a culpa, confessar aquilo que eu não decidi, eu decidi não decidir, e isso está me matando, isso está me sufocando. Tá? Não é só o conceito de que você vem à igreja e você tem tempo de adoração com Deus, mas é uma vida que você decide.
é a sua vida diante de Deus. Não foi à toa que Deus preparou a ceia, que sabia que na jornada nós viríamos muito cansados e famintos também. E precisamos ser fortalecidos e ser renovados também. Tá? Mas o que mata a gente, o que mata é a culpa. Tá? Deus não fica apontando a culpa, Deus te dá liberdade para você escolher. Mas nós temos a chance de decidirmos fazer o que é certo. Fazer aquilo que Deus já há muito tempo tem falado para você, mas você decidiu não decidir. Ou você decidiu de forma contrária. O que Deus está falando para você? O que o Espírito Santo está falando para cada um dos nossos corações? Confesse a culpa. Se nós confessarmos a culpa, Deus simplesmente, quando Ele fala, a culpa é minha, não é de ninguém, a culpa é minha, ponto final. Deus diz assim, é inocente. Deus diz para você e para mim, você é inocente. Tá? Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo se definhou. Os meus ossos começaram a se secar. E depois que eu confessei a minha culpa, eu confessei os meus pecados. Foi os salmos que nós lemos hoje. O meu pecado foi perdoado. A minha culpa foi tornada inocente. Vamos orar? Vamos orar. Vamos preparar cada um nosso coração para recebermos a ceia nesta manhã também. Obrigado, Senhor. Amém. Todos são convidados para participar da ceia do Senhor. Mas há uma instrução em 1 Coríntios, capítulo 11. Ele dá a instrução sobre a ceia do Senhor. Assim, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comer do pão e beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Ele fala sobre a maneira como nós devemos, não é simplesmente uma cerimônia,
não é simplesmente, mas é na mesa do Senhor que Ele nos convida a essa comunhão. A você chegar aqui e falar: Senhor, eu sou culpado. Senhor, perdoa os meus pecados. É por isso que nós fazemos isso toda vez que nós fazemos a ceia. Para que você não chegue aqui e você seja mais ainda culpado de algumas coisas, mas daquilo que você tem confessado hoje também ao Senhor, aquilo que você pediu para Deus fazer na sua vida, que você não consegue, você não tem força. Tá? E aqui, é neste momento que nós estamos diante do Senhor, diante da mesa dEle, e fala para todos aqueles que realmente, que já conhecem, que creem em Deus, que conhecem a Jesus, que venham e participe da sua mesa. Se você ainda não passou por essa experiência de conversão, você não entregou sua vida a Jesus, espere um pouco. Deus quer que você participe da ceia, sim. Tá? Isso não é restrito somente ao membro, tá, da igreja, mas fala: não faça isso enquanto você não tiver ainda assumido a sua culpa diante da cruz de Cristo. Então, faça isso conscientemente, não de qualquer jeito. Amém? Quero convidar a todos que oraram, que todos que se prepararam também, venham aqui à frente para se apresentar à mesa do Senhor para comermos. Jéssica, Felipe. Vamos orar. Vamos consagrar esses elementos. Senhor, nós confessamos, ó Pai, nosso pecado, nossa culpa diante de Ti, Senhor. Não temos a pretensão de chegar à Tua mesa de qualquer jeito, mas, ó Pai, com os nossos pecados perdoados, com nossa culpa inocentada, ó Pai, nós queremos ter um futuro, nós queremos realmente ver novas condições para podermos viver em Ti, para Ti. Senhor, obrigado porque o Senhor é o único que tem poder de perdoar os nossos pecados, ó Pai. Agradecemos por esse sacrifício tão grande naquela cruz em que Jesus morreu por cada um de nós, ó Pai.
para que nós ficássemos libertos, ó Pai, e fôssemos inocentados da nossa culpa também. Obrigado, Pai, porque esse pão, que é o teu corpo que foi sacrificado naquela cruz, e esse cálice, Pai, que é o teu sangue derramado naquela cruz para perdão e purificação dos nossos pecados e da nossa culpa. Pai, nós pedimos a consagração desses elementos, Pai, para que ao nos alimentarmos do pão e do cálice, nós realmente recebamos, ó Pai, Senhor, o perdão dos nossos pecados, a inocentação da nossa culpa também, e uma nova vida renovada daqui para frente também, Senhor. E nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse, e agradeceu a Deus. Ele partiu o pão e ele disse: este é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comam o pão em gratidão a Deus. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Amém? Tomem o cálice. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar rapidamente, nós vamos dar os avisos e vamos... Estamos convidando a todos para nós termos juntos o almoço de comunhão, agora, logo após o encerramento, e também aquelas pessoas que vão ajudar-nos, têm a intenção e o desejo de nos ajudar na Escola Bíblica de Férias, dia 28 de julho, no último sábado do mês. Tá? Hoje nós teremos uma reunião de planejamento, para vermos as funções, realmente podemos passar um pouco daquilo que estamos pensando, orarmos juntos e nós temos essa Escola Bíblica de Férias no dia 28 de julho. Tá? Próximo domingo, quem vai estar aqui é o Isamo. Isamo é primo do Satoshi. É primo, né? É primo mesmo, né? É primo de Satoshi. Eu conheci ele em Campos do Jordão, em São José dos Campos, né? E ele estará trazendo a mensagem no domingo que vem. E lembrando também que no dia 22 de julho, o pastor Carlos Seide Cavano, pastor Seide, estará aqui. Tá? Ele vem nos visitar e nos trará a palavra também. Pastor Seide, no dia 22 de julho. Tá? Temos mais algum aviso? Próximo sábado, reunião da liderança. Não esqueça, às 14h30, reunião da liderança, o próximo sábado. Ok? Passeio para Campos, então. Passeio para Campos, o dia que o São José dos Campos vai estar lá, foi ontem, sexta-feira eu confirmei, vai ser no dia 21 de julho. 21 de julho. Vai ser no primeiro final de semana da festa da cerejeira. Eu não sei como é que a gente vai estar. Depois a gente pode combinar isso, ou a gente vai num final de semana de agosto. Tá? Mas aí precisamos combinar. O dia que São José vai estar lá fazendo o yakisoba e também as apresentações, então vai ser no dia 21 de julho. Ok? Mais algum aviso? Kimi, Sérgio? Não? Visita? Não, o Sérgio não é visita mais. Sérgio é de casa aqui. Tá? Ricardo?
Seja bem-vindo, quer dizer, faz tempo que a gente estava querendo encontrar com vocês. Tá? Tudo bem? Quer algum pedido de oração? Amém. Tá. Vem aqui, Ricardo. Tem que representar. Queria se a igreja pudesse se levantar numa última. Vamos orar pela vida do Ricardo, da Leda e do Lucas. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, presente tão grande que vem em resposta à oração também, veio, Pai, como um presente de Deus, uma dádiva de Deus, que é a vida do Lucas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, das circunstâncias que ele nasceu também, e no seu desenvolvimento, Pai, algumas coisas são necessárias, ó Pai, mas temos orado e confiado no Teu cuidado, Pai. Na Tua cura, restauração de qualquer problema que venha a trazer, ó Pai, o seu desenvolvimento, Senhor. Pai, nós confiamos nessa cura, nós confiamos nesse cuidado também e temos orado, Pai. E também oramos pela Leda e pelo Ricardo, Pai, para que realmente estejam bastante cansados, ó Pai. Cada dia está realmente preocupados também com o desenvolvimento do Lucas, Pai, mas esteja também com o fortalecimento dos seus corações, das suas emoções, da sua saúde, das suas vidas também, ó Pai. Pai, que recebam a unção do alto, que recebam as Tuas bênçãos, que recebam os Teus cuidados especiais também, Senhor. Nós oramos, ó Pai, pela vida deles, ó Pai, e colocamos no Teu altar, Pai, o altar desse cuidado, o altar de santidade, o altar que realmente nós colocamos as coisas mais íntimas da nossa vida, ó Pai, e apresentamos a Ti. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer na vida deles também. Especialmente na vida do Lucas, ó Pai. Nós pedimos esse cuidado especial também. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O culto está encerrado, gente. Obrigado.